Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Arteli Costura Criativa. Eu me chamo Lídia Vasti, vou mostrar rapidamente aqui para vocês qual é a peça que nós faremos hoje. Esse estojo, né, estojão, o conhecido sem pens, não sei se é bem assim que fala a pronúncia, eu não falo nada em inglês. Ele tem aqui, ó, um bolso na tampa. Aqui a tampa, daí tem a tampa, a gente tem um bolso aqui, eu fiz tela em vôlei, mas você pode também optar por outros materiais. Aqui já cabem bastante materiais. Temos aqui o espaço com os elásticos para colocar bem certinho as canetas ou os lápis preferidos aqui, para ficar bem separadinho. E aqui embaixo um baita de um espação que cabe muita coisa, ó. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas volumosas, para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Aqui, vi, ó, uma tesoura tamanho 20 centímetros, ó. Ela cabe ali bem tranquilamente, cabe peças bem graúdas, né? Eu tô sem materiais escolares aqui para mostrar para vocês, mas, ó, para vocês terem uma ideia que é um espaço muito grande mesmo, cabe muita coisa, sem problema nenhum, né? E daí também, ó, fica bem espaçoso. E a gente coloca um zíper para cada lado aqui para facilitar o fechamento, tá bom? Essas peças não estão completamente finalizadas ainda. Eu ainda vou fazer alguns detalhes de chaveiro pro cursor, algumas coisas assim. Ó, ela ainda tá com bastante espaço, né? Dá de colocar muita coisa. Tem outro modelinho aqui que eu fiz, mais feminino, né? Mas também, como diz, vai de gosto. Aqui em tonzinhos de lilás, com essa estampinha aqui de unicórnios, que as meninas super gostam, alguns garotos também, né? E a mesma construção, tá? Então, é essa peça que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer uma estampa diferente, uma encomenda, porque eu também quero mostrar pra vocês uma opção de um up nessa mesma peça, que aqui dessa forma tá com um espaço de elásticos aqui, frente e trás, cabem aproximadamente 30 lápis, deixa eu ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, aqui tem 14 desse lado, 14 do outro, né? Então, a gente vai fazer um com mais opções para colocar mais elásticos, porque foi a pedido da cliente. Então, daí a gente vai fazer um up, mas usando as referências dessa mesma peça. Se vocês querem conhecer como fazer, as medidas, o molde e todas as dicas para fazer uma peça super vendável, muito bonita, super utilizável também, né? Dá para usar para vários temas. Então, vem comigo. Pessoal, já quero começar pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixarem aquele like, compartilharem, ajudarem no engajamento, tá bom? Porque eu tenho visto que tem tido bastante visualizações, né? Tem tido aí até alguns acessos bem interessantes nos meus vídeos, porém poucas pessoas se inscrevem ou deixam um like ou até mesmo um comentário de uma crítica construtiva, alguma dica, alguma sugestão, tá bom? Então já vou pedindo aí, que é bem importante. Pessoal, essa peça é uma peça que ela não precisa necessariamente de molde, mas como eu já falo sempre com vocês que já me acompanham há algum tempinho, eu gosto de ter os moldes das peças que eu uso mais, porque facilita na hora do corte dos tecidos. Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo e também vou deixar o molde em PDF, caso alguém queira baixar e ache mais fácil, tá bom? Mas não tem necessidade, obrigatoriamente, se não conseguir imprimir, só com as medidas você já vai conseguir fazer bem tranquilamente, tá bom? Às vezes um ajustezinho ou outro que vai da tua personalização aí na tua peça também. Como eu sempre falo, a gente não copia, a gente se inspira, a gente recria, e é isso que é o artesanato, que é a arte. Desculpem a minha voz, talvez vocês sintam um pouquinho aí de rouquidão. Eu tô me recuperando aí de um pós-gripão, sabem qual é, né? E tô sentindo ainda bastante dificuldade na parte da minha fala, a parte, assim, respiratória tá um pouquinho pesada ainda, muita tosse. Mas nada grave, tamo aí na luta.
Então, aqui, ó, o molde ele é bastante simples. A gente vai precisar fazer a parte do topo, que é a tampa de cima, e a parte da tampa do fundo, tá bom? Essa tampa de cima e tampa de baixo, elas têm a mesma medida. Então, ó, coloquei, ó, tampa e fundos. A gente vai fazer um retângulo de 17 por 22, ó. Esse aqui você vai usar, ele vai ser ali a tampa e o fundo do estojo, tá bom? Daí, você também vai precisar fazer aquela divisória ali, onde tem aquela aba interna, onde vai colocar os elásticos. Eu fiz dessa forma, já colocando junto aqui o ganchinho, como diz ali, aquela abazinha para conectar, né? Então, corta tudo numa peça só, fica bem mais prático, bem mais rápido para fazer também, e dá um visual bem legal. Eu chamo de miolo, né? Ali aquela aba do miolo. Então, na aba do miolo, essa aqui, ó, eu vou marcar, esqueci de marcar a medida pra vocês, ó. Ela tá dando 15, então ela é um pouquinho menor, né, porque ela vai dentro. 15 por 19, por 20, tá? Então, vai dar aqui, ó, deixa eu marcar pra não esquecer, se vocês depois me perguntarem, ó. 15 por 20, o miolo. Certo? Estão conseguindo acompanhar aqui? Tô meio desfocada, talvez. Então, essa aqui é a aba interna, o miolinho. Então, tampa, cima e baixo, o miolo, que vai ali, né, logo depois da tampa. E daí, a gente precisa fazer aquele folho lateral, né, onde a gente coloca o zíper. Então, esse eu não faço molde da parte maior, é só a medida mesmo. Então, ele vai ter um total... Eu marquei aqui a medida pra vocês, ó, a lateral, né, que é o fole, de 8 centímetros a altura. Isso também vai ser opcional, porque igual eu falei ali, ó, o meu estojo nessa medida, ele ficou um estojo bem grande mesmo. É um estojo, eu falo estojo professora, né, porque a gente carrega tudo. Eu falo a gente porque eu sou professora, eu sei bem como é. Mas também as crianças, os adolescentes, os universitários, os estudantes gostam muito nesse tamanho, mas vai de gosto. Então, de repente, eles vão dizer, eu quero, mas queria um pouco mais fininho. Você pode diminuir aqui, colocar para 6, colocar para 4, ele vai ficar um estojo com a mesma construção, só que mais fino ali, mais baixo, também dá um visual diferente. É uma opção para vocês. Mas esse aqui eu tô fazendo ele com 8 na largura, e daí essa parte vai ser 61 centímetros, tá? Uma faixa de 8 por 61. E a ligação desse fole, a união do fole, vai ter 10 centímetros por 11. 10 por 11, tá bom? Então, ele vai encaixar certinho, fica bem legal. Eu já fiz o teste, funciona super bem essa medida assim. Como que a gente vai fazer os cortes dos tecidos? Eu trabalho com o estruturador TNT 150 em 99% das minhas peças. Quem me acompanha já sabe. Por inúmeros motivos, né? Principalmente a questão do custo, mas também a questão da versatilidade, da leveza que esse material traz, e ao mesmo tempo ele tem uma estrutura, uma qualidade final muito boa, que eu gosto bastante do resultado. Algumas peças, às vezes para alguns detalhes, alguns acabamentos, eu uso daí sim a manta. Por exemplo, às vezes eu quero fazer uma aplicação em relevo, para ela dar um charme, peças para bebê, algumas coisas assim, peças para notebook, para eletrônicos em geral, porque daí a manta ela tem uma proteção bem maior contra o impacto. Daí sim eu uso a manta. Mas em outras opções eu uso normalmente o TNT 150, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ter que cortar para aquela medida de 17 por 20, que é a tampa, 17 por 22. 17 por 22, que é a tampa e o fundo, ó. Aqui eu já cortei o tecido principal, já estruturei no TNT. No caso de vocês, estrutura aí no material que você vai fazer o uso. E precisamos também de uma vez no forro, tá? Eu faço, como o TNT não tem a cola, eu faço separado aqui, nessa peça, porque ela já é uma pecinha um pouco maior, fixar tudo junto, sem a cola de uma vez só, às vezes o forro fica meio torcido, fica feio.
Então, o que eu faço? Eu venho com o tecido principal, alfineto tudo no TNT aqui, faço a fixação, já deixei marcadinho aqui, costuradinho, a voltinha que a gente vai ter que fazer. Isso aqui é bem importante, gente, eu vou falar aqui pra vocês. Essa voltinha aqui, ela sendo mais ou menos fechada, ela vai dar diferença no comprimento total aqui, que influencia naquela medida de 61 centímetros do fole. Então, eu vou mostrar pra vocês qual foi a referência. Eu usei esse meu potinho aqui, ó, que eu uso pra guardar alguns aviamentos, e eu usei a medida do fundo dele aqui. Então, eu vou passar pra vocês qual que é o diâmetro total aqui, pra vocês usarem um círculo com o mesmo diâmetro. Senão, não vai dar certo, vai dar diferença. Você vai ter que ajustar o tamanho, não que não dá certo, você vai ter que ajustar o tamanho do fole. Se for ali ter que aumentar um pouco ou diminuir um pouco. Mas para não ter essa complicação, usa aqui, ó. Então, peraí que eu peguei o lado errado aqui. Olha lá, ele tem 7 centímetros e 2 milímetros, tá? Com 7 centímetros vai dar bem certinho. Então, faz um círculo ou encontra algo aí que tenha um círculo que tenha aqui um total de diâmetro aqui de 7 centímetros. E daí você usa essa referência para fazer o tamanho da curvatura em toda essa peça. Que daí aquela medida do fole dá bem certo, tá bom? Isso é um detalhe bem importante. Às vezes, usa qualquer coisa arredondada que você tenha. Dependendo ali do tamanho, se for uma metragem diferente, que ele fique mais fechado, então, ó, o diâmetro, o contorno dele vai aumentar, né? Se ele for um pouquinho menor aqui, mais aberto, o círculo, né? O diâmetro aqui, o tamanho vai diminuir. Então, a medida que você vai precisar do fole ao redor muda, tá bom? Então, isso também é uma coisa que você pode observar e adaptar para personalizar a sua peça. Mas, se você quer fazer exatamente nessa medida, esse é um dado fundamental, tá bom? Então, agora aqui, ó. Então, eu já cortei, né, como eu falei, ó. Já estruturei ele no TNT, depois já fiz aqui a marcação para mim, fica mais fácil. Agora, eu venho e coloco o forro. Daí, da mesma forma, eu vou fixar tudo com alfinete e daí eu vou passar uma costurinha aqui por cima, seguindo essa costura que já tem aqui, fixando tudo, vai ficar o sanduíche pronto. Você estiver, né, usando a manta R2 nessa parte, principalmente, é bem fácil. Cola o principal em cima, cola o forro do outro lado e já vai lá para a máquina e faz toda essa fixação de uma vez só, certo? Mas, no meu caso, eu fiz nessa etapa por conta de usar o TNT. Então, vai ficar pronto esse sanduíche para você usar para tampa e para o fundo, olha lá. Então, a mesma situação aqui, já coloquei o principal, estruturei ele no meu estruturador, agora eu vou fazer a fixação dele do forro e ele vai ficar já o sanduíche pronto. Essa parte eu não vou mostrar costurando porque é bem básica, tá bom? É só para explicar como que eu construo, porque eu uso o TNT. E explicar aqui para você, se você for usar a manta R1 ou R2, principalmente nesse caso facilita mais, cola tudo e fixa, marca essa curvatura aqui, né? Que eu falei pra vocês, deixa eu ver se tá aparecendo aqui, né? Nesse diâmetro de 7 centímetros e vai dar tudo certo, tá bom? Então, tampa e forro. Como que eu vou fazer daí para aquele miolo, aquela divisão onde vão os elásticos? Presta atenção aqui. Eu vou pegar ali aquelas medidas. Vou colocar a mesma situação, eu vou usar a cor do forro para colocar na base dessa minha aba de miolo. Vou colocar o meu estruturador com o forro. Eu vou ter que cortar dessa forma 2 vezes, ó. Então, vai ser estruturador e o forro 2 vezes. Dessa forma assim, ó. Estruturador e forro. Nessa parte aqui, a gente não corta o tecido principal. A não ser que você queira compor usando a mesma cor, né? Mas eu tô mostrando como que eu fiz nesse caso. Então, eu fiz 2 vezes. Ué, mas são 2 abas? Não, não são 2 abas. Nesse modelo tradicional, é uma aba. Porque depois de colocar o elástico, eu vou fixar aqui, ó, unindo, colocando o fundo com fundo, e ela vai se tornar
A aba vai ter elástico por cima e por baixo, certo? Mas primeiro a gente tem que fixar os elásticos, então por isso que a gente faz as duas partes separadamente. Também já fica bom porque tendo os dois lados estruturador, essa base já fica bem firminha para não ficar se repuxando com o elástico, alguma coisa assim, né? Então fica já bem prático. E daí a gente vai fazer nessa base aqui, nas duas bases, digamos, a frente e o verso dela, a colocação do elástico. Como que a gente vai fazer a marcação aqui do elástico? É bem simples também, tá bom? Já vou mostrar aqui para já ir dando a lógica de montagem para vocês. Eu marco aqui, ó, já deixei também marcadinho para vocês verem o mesmo, aquela mesma voltinha, tá? Eu usei a mesma referência da de fora, mas a de dentro, como não tem fole nela, não faz tanta diferença. Porém, eu acho bem adequado usar o mesmo encaixe, né, interno. Por mais que ela é um pouco menor, se der uma diferença pouca que não vai dar jogo lá dentro, não vai ser um problema, mas eu uso daí a mesma referência. Então, como que a gente vai fazer? Essa parte que tá sobrando desse triângulozinho aqui, ó, tá? Eu não passei pra vocês a medida, né, desse triângulo aqui no meu molde, né? Eu só passei a medida total. Deixa eu aproveitar e já passar. Então, ó, ele é um retângulo. Eu fiz o retângulo aqui, que eu já passei a medida, que é 15 por 22. Daí, eu já fixei aqui, ó, o pedacinho a mais, pra bem isso, ó, fazer isso aqui numa peça só. Dá pra vir com um pedacinho de tecido à parte, colocar e também, de repente, até compor cor, dá. Mas eu pensei aqui na questão da praticidade também e da firmeza, porque daí não fica mole aqui na união, nada disso. Então, eu acho que é um trapézio, né, que chama. Dá pra fazer um retângulo também, pra ficar mais prático, você que escolhe. Mas aqui o meu, ele tá com 8 aqui na base, no topo aqui na parte de cima, ele tá com 5,5 e tem uma altura de 3, tá bom? Então, ele tem, se fosse aqui, ó, seria um retângulo de 8 por 8, retângulo de 8 por 8, base e altura, base e o topo, né, 8, e a altura de 3 centímetros. Daí eu vim e entrei 1,5 centímetro aqui e aqui, que daí deu 3 centímetros a menos em cima. Deu pra entender? Se você quiser, você pode colocar só o retângulo aqui, tá bom? Fica a opção, então, porque deixando essa ligação junto, ele já fica dessa forma na hora de fazer a aplicação. Aqui, como que eu vou fazer essa marcação? Deixa eu pegar a caneta que vai ficar mais escuro para vocês acompanharem do que o giz. A marcação aqui, meus queridos, primeiro eu marco o final aqui, porque essa parte vai ser para ligação, ela não vai ser pra gente colocar o elástico aqui, é a partir daqui, realmente no espaço que a gente tem do retângulo. Depois eu marco o meio, eu já faço aqui a marcação assim, ó, marco o meio, pra gente centralizar onde a gente vai colocar esses elásticos, esse elástico com essas divisórias. Marco aqui o meio. E daí eu venho marcando aqui de 1 em 1 centímetro. Consegue acompanhar? Ó, venho marcando aqui de 1 em 1 centímetro. Até o final da peça. Eu vou fazer isso nas duas bases, nos dois miolinhos ali, do lado e do outro. Então, ele fica aqui, ó, marcadinho. Essa marcação de 1 em 1 centímetro é onde a gente vai colocar, vai fazer a costura do elástico. Elástico que a gente vai usar, você pode usar elástico de sua preferência. Eu não tenho elástico colorido, só o branco e o preto. Para essa peça, o branco vai compor melhor, né? Não consegui nenhum elástico colorido, mas você pode usar o elástico que você tenha. A pontinha inicial do elástico, a gente vai virar e vai fazer uma costurinha bem aqui, pra fazer o acabamentinho, ó, começar bem certinho. E depois, aqui na colocação, na costura, não faz assim o elástico esticado, senão o espaço para colocar, por exemplo, uma caneta mais gordinha, fica muito justinho, né?
e às vezes daí o que acontece? Já vai descosturar, vai rasgar, né? Então, a gente precisa ter um espacinho ali que caiba uma caneta tradicional, uma caneta um pouquinho mais gordinha, né? Tem essas canetas assim que são bem fininhas, né? Aquelas bem tradicionais. Mas a gente às vezes usa umas canetas tipo essas assim, né? Ah, vou querer guardar uns itens ali de aviamentos do meu trabalho de costura. Daí, ó, tem caneta bem mais grossa, às vezes até canetão e tudo mais. Então, o que a gente vai calcular? Para cada 1 centímetro aqui, a gente coloca 1,5 centímetro de elástico. Dá para marcar no elástico também. Você pode vir aqui no elástico e marcar de 1,5 centímetro em 1,5 centímetro. Então, vamos marcar aqui, por exemplo, ó. Aqui eu vou começar. Então, 1,5 centímetro, 1,5 centímetro. Então, para cada 1 aqui, eu marco 1,5 aqui, aproximadamente, aí, ó. Então, na hora de costurar, então, vamos ver aqui, ó, eu vou colocar o primeiro ali, costuro. Pra colocar, deixa eu ver se tá mais perto. A gente vai fazer daí a montagem pensando em como. Coloca o primeiro certinho, no 1 com 1, certo? O próximo, a gente vai dar aquela leve, ó, levantadinha e vai costurar o 2 no, aqui, o 1, né? O 1 no 1,5. Passa uma costurinha aqui, ó. Ele já forma, conseguem ver, ó? Aquela lombadinha ali, né? O espaço mais adequado. Daí, no próximo, vou também, ó, puxo aqui e costuro. Eu não faço a marcação no elástico mais. Vocês vão ver que eu já vou fazendo, eu faço da seguinte forma. Eu costuro o primeiro, na verdade, esse primeiro vai ser a dobrinha lá. Daí vem, coloco o primeiro, eu vou na hora de já vir ajeitando, eu coloco a pontinha do meu pincel, faço uma ondinha que eu acho que é suficiente e costuro. E vou ajeitando com a ponta do pincel, eu acho mais fácil. Mas é bem aproximado a essa diferença mesmo, ó, de 1,5, ó. Porque o pincel, ele faz essa lombadinha suficiente, ó, daí eu seguro e passo a costura, tá? Mas é uma forma que eu me adaptei, eu acho que fica mais rápido. Mas o tradicional, assim, a forma que a gente inicia seria isso, marca de 1 em 1,5 e de 1 em 1 aqui na base, no elástico de 1 em 1,5. E vem unindo, vai dar tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês isso na sequência e na prática. Então, vai fazer os dois, vai fixar. Tá. Vamos agilizar aqui. O fole também da mesma forma. Eu cortei na medida de 61 por 8, fixei no meu TNT e aqui eu não faço a fixação agora igual eu fiz ali nas outras peças. Nem aqui no fole a parte maior, que é onde a gente vai colocar o zíper, e nem na parte menor. Na parte menor também, ó, a gente fixa o tecido no teu estruturador, mas não fixa o forro ainda. Esses aqui precisam deixar o forro separado, tá bom? Porque a gente vai ter que primeiro colocar o zíper para depois fazer a colocação do forro para dar o acabamento do zíper, certo? Então, lembre disso, que essas duas partes aqui, né, que na verdade compõem uma parte só, né, que vai ser toda ali a lateral do fole do zíper, não fixa o forro antes, vai ser na construção, na montagem da peça só. As outras todas sim, tá bom? Vamos precisar de viés, né, e o elástico e, claro, os cursores dos zíperes ali também. O zíper pode ser em metro, pode ser da cor que você, a medida que você preferir. Eu vou usar o zíper número 5, até para uma peça assim, de abertura mais rápida e tudo, o zíper número 5 ele é mais resistente e vai combinar mais com essa peça, que é uma peça graúda, tá bom? Então, os materiais, basicamente, a sequência são essas, e agora a gente vai para a montagem, que é bem rapidinho, bem tranquilo de fazer. Muito bem, eu esqueci de falar para vocês o material que eu vou usar para fazer o bolso. Esse, né, o bolso ali, a parte interna da aba, da tampa. Esse bolso também ele é opcional, né? Você pode fazer com o material que você tenha, o tamanho, as medidas que você preferir. Mas eu vou passar para vocês os materiais e as medidas que eu vou usar para ficar como o meu aqui do vídeo.
Então, a tampa, ó, eu já fiz aquela fixação do forro nas duas partes, a tampa e o fundo. Daí, aqui eu vou fazer com tela vôlei, eu não tenho a branca, acabou, eu vou usar a preta mesmo, né? Mas com os conjuntinhos aqui nas cores, vai ficar bem fofinho da mesma forma. Dá pra usar um plástico cristal, tecido mesmo, né? Fazer bolso com fechamentos diferentes, aí fica também da criatividade. Então, aqui eu cortei um pedaço de tela vôlei, ele tá com aqui aproximadamente 23 por 15, tá? Com um pouquinho de sobra do que de fato eu vou precisar. Uma tira do tecido para compor, eu fiz aqui, eu cortei ela numa medida de 9 por 24, 23,5 e vou precisar do zíper e cursor, tá bom? E viés também. Como que a gente vai fazer essa montagem aqui? Então, primeiro eu vou fazer a colocação do zíper aqui na tela vôlei. Então, eu vou pegar o viés. Vou usar esse amarelinho aqui, que vai ser o que eu vou usar para o fechamento interno de toda a peça também. Vou cortar um pedaço suficiente para caber todo o zíper dentro, com um pouquinho de sobra, para não ter miséria, né? Aqui. Mas também não há necessidade de esbanjar material nenhum, né, gente? Tá tudo muito caro, né? Então, a gente acaba também não conseguindo ter margem de lucro se a gente ficar esbanjando, ou se a gente também, às vezes, não adaptar alguns materiais. Esse viés eu dobro, dou uma vincadinha nele ao meio, assim, só pra ter uma marcação de onde vai ser a colocação do zíper. Estão me acompanhando aí? Eu sou canhota, eu acabo encobrindo, né? A minha mão encobre o vídeo. Mas é bem básico, tá bom? Venho, vou fazer a colocação aqui na tela. Como que eu vou fazer? Ó, aqui ele tá a parte, o avesso, digamos, né, do viés. Então, é essa parte aqui que eu vou fixar, na beiradinha aqui do material do vôlei, ó. Então, aqui, tá vendo, ó? Vou fixar assim, como se eu fosse fazer o rebate pra dentro, tá? Mas não é o que eu vou fazer de fato. Colocação assim. Fixa a primeira parte, pode costurar bem na beiradinha ou ali na marca da dobrinha, como você preferir. Vamos lá, fixou. Agora, nessa marquinha que a gente já dobrou, ó, a gente vai deixar ele dobradinho mesmo. E vamos encaixar o zíper aqui dentro e costurar por cima. Então, a gente não vai fazer aquele rebate lá, dando a volta por trás, não, tá? A gente faz como se fosse fazer o rebate, mas a gente vai só dobrar, porque o zíper vai entrar aqui, tá bom? No meio. Então, vamos lá. Ó, coloca o zíper. E a gente vem fazendo daí a costurinha na beiradinha aqui, tá bom? Ó, vai ficar assim, deixa eu colocar um alfinetinho pra ficar mais visual pra vocês aí como que vai ser essa montagem. Que eu tô usando um viés amarelinho com xadrez e branco, fica bem fofinho, né? No verdinho, ó, destaca bastante, tá? Então, é dessa forma que vai ficar, ó, o acabamento, tá bom? Do zíper. Então, ele fica aqui, ó. Só que essa pontinha, ó, ela fica solta, tá vendo? Você tem a opção de vir fazer uma segunda costura pra fixar. O que que eu vou aproveitar? Nessa parte, eu vou colocar aqui já a minha etiqueta, tá bom? Já vou aproveitar pra mostrar pra vocês, ó. Eu tenho feito uso dessas etiquetinhas que são da M&G Personalizados, minha parceira do canal, tem a descrição
aqui no vídeo, na descrição do vídeo, o contato deles, tá bom? Vocês têm um descontinho lá se indicarem aqui o canal. Essa etiqueta longa aqui é a etiqueta de cursor. A gente dobra ela e coloca no cursor do zíper, tá bom? Gosto bastante de usar. E a etiqueta bandeirinha, né, ou eu gosto mais de fixar ela dessa forma assim, abertinha, né, pra aparecer melhor. Mas também dá pra fazer ela dobrando, da forma que você preferir, também conforme você personalizar a arte lá com os responsáveis, né, pode fazer uma arte diferente. Então, eu vou fixar ela aqui, ó, e daí já vou passar a costurinha também, tá bom? Ó, nesse caso eu dobrei ela, vou colocar aqui embaixo, vou mais ou menos centralizar, mas não vou medir. E daí a gente vem com a costura direto, tá bom? Ela fica aqui o contatinho, a assinatura da peça e também ali um possível contato, às vezes a pessoa quer encomendar uma peça depois, né? Gostou, tem uma amiga, que onde você conseguiu, quem te presenteou, a gente tem ali a etiqueta para a pessoa saber aonde encontrar a gente, tá bom? Olha lá. Não vamos esquecer, né, de colocar o cursor. Caiu minha régua, ainda bem que não quebrou. Vamos lá, colocar aqui o cursorzinho. Aqui eu tô colocando, o cursor é amarelinho para compor com a cor do viés, dos acabamentos, ali dos detalhes da estampa. Essa é uma estampa que foi solicitada, foi escolha da cliente, né? É um estojo personalizado esse. Uma encomenda, né? Certo, depois de colocado, né, feita essa parte toda aqui, a gente vai fazer a parte de cima, que é colocando a fitinha. Aqui, ó, eu já cortei a fitinha, tentando aproveitar aqui a estampa. Então, eu vou centralizar mais os girassóis aqui. Vou dobrar um pouquinho mais para baixo, para tentar aqui fazer o encaixe, onde os girassóis também, aqui as florzinhas da margaridinha, mas o girassol principalmente, que ele, ó, a parte amarela que compõe, fica bem bonito, ó. Bom, vai ser o suficiente, assim, pra colocar, olha lá, o que vai sobrar, tá bom? Então, por isso que a gente faz a mais. Do outro lado ali só tem aqui as flores brancas, tá vendo? Então, por isso que eu optei por colocar aqui as flores amarelas. Vou dobrar, né, aqui. E essa parte da dobra é a parte que a gente coloca aqui no zíper, ó. Da mesma forma ali que a gente colocou, né, o viés. A parte de cima, que daí vai ser o que precisa para encaixar na tampa. Olha lá, vou cortar essa parte aqui de cima para não confundir vocês, tá? Então, a minha faixa, em vez de ficar com 8 aqui, ela ficou, com 9, ela ficou com 8, vamos dizer assim, ó. Bom? Ó, que gracinha. Ficou bem certinho os girassóis ali. Sou apaixonada por girassóis, né? Acho que vocês percebem, né? Então, se tem como valorizar essa estampa linda, eu vou. Então, agora, gente, é uma informação aqui bem importante na colocação do bolso na tampa. Essa estampa aqui, na verdade, ela não tem, assim, uma posição obrigatória, né? Ela tem aqui as linhas, então, assim, ela fica, né? Fica uma reta de cima para baixo, ou aqui no horizontal, né? Fica bonito de qualquer forma, dos dois lados. Porém, quando a estampa tem cabeça, como por exemplo, vou mostrar, vou pegar aquele estojo que eu fiz dos unicórnios, ó. A estampa dos unicórnios, ela tem posição. Olha aqui, ó. Cadê? Todos os unicórnios estão com a posição ali. Então, você tem que pensar que bem isso, ó. Olhando de fora, fechado, a gente vai ter que estar com o desenho aqui de frente pra gente, né? Onde fecha aqui o zíper, ó. Onde termina o zíper, certo? Mas quando a gente abre, o bolso também precisa estar pra cima. Olha.
entendeu? Porque deixar o zíper ao contrário aqui vai ficar bem estranho, né? Então, ó, a gente precisa pensar isso. Então, se aqui eu preciso estar nessa posição, eu tenho que colocar o meu bolso ao contrário lá dentro. Porque, ó, daí quando eu viro, o zíper fica pra cima, certo? Deixa eu baixar aqui. Olha lá, ó. Então, se a minha estampa tiver cabeça, ó, observe isso. Coloca a estampa certinho pra você, só que na hora de levantar, a gente vai levantar essa tampa, o zíper precisa estar aqui em cima do bolso, né? Deixa eu ver se tá focando, que eu tô sozinha gravando, meio ruim aqui, mas ó, isso. Então, aqui, ó, você vai ter que colocar o bolso ao contrário, ó. Então, né, parece assim, ó, a cabeça pra cima, o bolso pra baixo, olha. Aqui a cabeça tá pra cima e o bolso tá ao contrário. Então, ficaria dessa forma que a gente tem que colocar. Nessa estampa não vai fazer essa diferença, mas é importante você observar, dependendo da estampa que você for usar, certo? Deu pra entender? Ficarem com dúvida, me chamem lá no Instagram, me chamem também aí nos comentários que eu vou tentando esclarecer melhor pra vocês, tá bom? Vamos seguindo aqui. Como que a gente vai fazer agora aqui a colocação? Gente, de verdade, aqui eu não tenho medida. Eu vou bem de olho, assim, ó. Então, eu uso a referência, ó, da linha do zíper pra ajustar. Então, você pode até marcar, vamos ver quanto que mais ou menos eu vou colocar, que eu já passo pra você a referência. Vou colocar mais pra baixo aqui. Eu acho que esse pedacinho que eu cortei hoje, que às vezes eu corto meio de olho, gente. Vai dar bem certinho, ó. Vamos fazer assim, ó. Encosta, cortando ele com 8, tá? Aqui ele ficou com 8. Lembra que eu tirei 1 centímetro? Cortando ele com 8, então fica 4 aqui, né? E 4 no avesso. Vai ficar bem bom a altura do zíper. Então, dá pra colocar ele assim mesmo, ó. Na beiradinha ali, ó, pra costurar junto. Mas você pode estar adaptando. Se você fizer, de repente, esse tecido aqui maior, pro zíper ficar mais embaixo. Enfim, não sei, né, gente? Porque eu sempre falo, a gente vai construindo, vai criando as peças e não acaba não sendo sempre. As minhas peças mesmo, uma com a outra, nunca ficam exatamente iguais. Ó, fixei aqui. Eu vou fixar aqui embaixo só pra ficar mais fácil pra vocês observarem. Ó, dessa forma que o bolso vai ficar. Fiz uma pausa aqui pra água, porque a minha garganta não tá legal, gente, mas vamos lá. Fixou. Ah, olha, então, certinho. O que a gente vai fazer? A gente vai costurar ela aqui por trás, pra fixar tudo aqui, tá bom? Cuidado com os alfinetes pra ver se não ficou nenhuma parte ali que vai pegar na tua máquina. Mas bora lá, é só fixar. Tudo presinho, com a costura de segurança aqui. Agora, da mesma forma, ali pela parte de trás, a gente vai cortar todos os excessos e deixar ela justinha pra montagem. Olha lá, ficou assim. Ele vai ficar assim dentro e aqui fechado. Então, essa é a tampa. Lembrem também na hora aqui da montagem, tá bom? Feito o bolso, feito a tampa, tudo certinho. Vamos pra colocação dos elásticos aqui, da mesma forma que eu já mostrei pra vocês, já expliquei. Então, eu vou fazendo a colocação, só deixar aqui pra vocês acompanharem, caso tenham aí alguma dúvida, né, no vídeo, vocês vão observando. Eu vou fazer a primeira parte devagar e depois eu vou acelerar o restante aqui para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? As marcações já estão feitas, a primeira dobrinha aqui, do lado de fora aqui, por cima da primeira linha. Costura com reforço. E a partir de agora a gente começa a colocar aquela marcação, se você fez aqui no elástico. Na marcação de 1 centímetro, você coloca a tua marcação de 1,5 centímetro. Mas, ó, você viu como eu fiz, ó.
Já coloquei o pincel e já fiz a altura que eu preciso. Com o próprio pincel ali, o cabo, eu dou uma seguradinha pra poder fazer a costura. Olha lá como que ficou a altura bem certinho, ó. Se precisar colocar o lápis, ó, caneta, vai dar bem certinho. Então, é dessa forma que eu faço. Se você se sentir inseguro nesse começo, faz seguindo a tua marcação. Os primeiros eu sempre fiz, gente, seguindo a marcação no elástico também. Segundo. E assim eu vou seguindo com todos, gente. Vou acelerar aqui e já mostro pra vocês finalizar. Ó, gente, ficou assim, ó. Ele fica com a altura bem boa, né? Pra colocação. Aqui, pessoal, nesse último 1 centímetro aqui, eu não vou fazer ele com essa altura, porque a gente vai pensar que aqui vai vir o viés, ele não vai ter uma parte útil realmente pra colocar lápis, né, ou caneta. Então, eu vou deixar ele realmente assentado, certo, retinho, e fazer uma costura aqui de segurança, pra depois vir o viés por cima e fazer o acabamento aqui, tá bom? Ó. Essa parte aqui, na verdade, ele não vai ser usado pra... Ó, essa parte não vai ser usada aqui pra colocar um lápis, né? Vai vir o viés aqui por cima no acabamento. Vou fazer isso na outra parte também e já mostro pra vocês a montagem. Certo? As duas partes já colocada o elástico, né? Ficam assim. Agora, a gente vai colocar elas montando como uma peça só. Então, a gente vira uma e encaixa na outra aqui. Fica direito pra fora dos dois lados. E vamos fixar bem certinho, unindo elas, fazendo uma única peça. Já tem aqui a marcação do contorno, da curvatura. Eu já vou fazer a costura direto aqui, unindo tudo aqui, ó. Faz essa união em toda a volta, tá? Ajeita bem aqui. Fixa, é uma costurinha de segurança, porque o acabamento vai ser no viés, tá bom? Daí ela também faz aquela costura firme mesmo, pra não sair nada do lugar. Então, a gente ajeita aqui. Faz a costura. Une tudo, já fazendo esse contorninho, faz a limpezinha e já vem colocando o viés para essa etapa aqui ficar prontinha, tá bem? Vamos acelerar essa etapa aí. Lá, meu povo, então, ó, limpezinha feita. Agora, a gente vem pra colocação do viés, tá bom? O viés, eu vou fazer ele rebatendo, que encaixa bem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar o viés de 2,5, que é o que eu sempre tenho usado, né? 25 milímetros. Essa parte aqui não precisa colocar o viés, tá? Porque vai ser onde a gente vai fazer a fixação no estojo. Então, vem dessa lateral aqui, toda a volta, até aqui. Aqui não precisa fazer. Então, também não precisa fazer aquele acabamento de início e fim, tá bom?
Então, terminamos aqui o viés, tá? A gente tira esse excesso aqui do cantinho e já aproveita e faz a marcação do meio bem certinho aqui. Que eu vou fazer um pique porque a gente vai fazer uma costura bem grande aqui, bem reforçado, vai cobrir. Marca bem o meio aqui dessa pra gente fazer a colocação, tá bom? Então, já estamos com as tampas, a tampa e o fundo pronto e o miolo. Vamos agora pro zíper do fole e daí já a montagem final. O que a gente vai fazer? Na estampa aqui do fole, o que a gente vai fazer então? Aqui na faixa do fole, a maior de 61 centímetros, essa aqui também a gente tem que observar a questão se você tiver o pé, né? Se a cabeça tiver pé-cabeça aqui, a estampa, aonde você vai colocar o zíper, tá bom? Porque pensar que ele vai ter que ficar de pezinho assim. Então, se a estampa tem a posição, ela tem que estar de pé e o zíper aqui em cima, certo? Então, essa estampa não é uma estampa que tem essa questão, mas como aquela do unicórnio, por exemplo, teria que observar isso com cuidado. Vamos colocar aqui fixar o nosso zíper. Maneira tradicional. Troca ou não o pezinho do zíper conforme o seu gosto aí. Então, ó, gente, coloquei direito com direito. Bom, desculpa aqui se eu não expliquei, ó. Tá o tecidinho, a posição correta, direito com direito do zíper, tá? Pra gente fazer aquele sanduíche tradicional. Agora eu vou cortar aqui porque o meu zíper é zíper em metro, né? Então, eu só corto ele aqui no final pra gente não ficar desperdiçando, ó. Deixar um pedacinho. E vamos guardar o restante que tem ainda o suficiente para fazer mais uma peça. Muito que bem, ó. Feito isso, agora a gente vem com o forro. Se tiver também frente, né, do forro, se o forro tiver a parte da estampa principal, alguma coisa assim, você também coloca com atenção nesse momento, porque vai ter que ser direito com direito, né? No caso aqui, o forro, ele não tem essa questão. Então, vai colocar primeiro costura o zíper direito com direito, depois costura aqui bem certinho, ó, já ajeitando o forro direito com direito aqui, fazendo esse sanduíche. Dá pra fazer essa costura toda disso tudo numa vez só. Eu não tenho essa prática, eu costuro dessa forma mesmo. Fixo primeiro o zíper, depois eu fixo o forro. Fixado, a gente vira tudo pro direito, ó, joga o forro pra lá, puxa bem aqui o zíper, ó, vamos colocar todo mundo junto aqui. Eles vão ter que se encontrar certinho aqui embaixo, ó, então você tem que dar aquela dobrinha. Se você preferir, você pode vir aqui alfinetando, passar no ferro também pra sentar bem, né? Eu já vou fazer a costura direto aqui. Então, só tem que abaixar tudo certinho, ó, porque o forro e o tecido principal aqui, né, ó, eles têm que ficar na mesma altura aqui embaixo. Então, tem que ajeitar bem aqui. E daí já faz essa costura do rebate bem pra que isso tudo fique no lugar.
muito bem. Vamos colocar agora os nossos cursores. Não esqueçam, gente. Se esquecer de colocar o cursor nessa etapa aqui, é bem ruim. Vai ter que desmontar. Bem chato. Dá pra consertar? Dá, claro que dá. Mas, lembre-se, gente, esse horário aqui, ó, depois de fixar, já coloque os dois cursores. Nessa fase aqui, são os dois cursores. Um vindo da direita para a esquerda e um da esquerda para a direita, para eles fecharem ali no meio. Bom, aqui sobrou um tantinho bom. Dá para fazer o pique, que fica mais prático para colocar. Ó, esse pra cá e o outro ao contrário aqui. Muito bem, ó. Deixa os dois juntinhos ali no mais próximos. E dessa forma aqui. Agora, a gente vai fazer o fechamento do fole com aquele pedacinho de 10 por 11, tá? O que acontece aqui? Você precisa prestar atenção, porque, olha, é quase um quadrado. Ele é 1 centímetro aqui maior. Então, a colocação dele é nessa posição assim, ele tá um retângulo deitado. Se você fizer assim, ele tá um retângulo de pé. É pouca diferença na altura, então preste bem atenção, tá bom? Mas, ó, ele dando aqui, ó, na altura de 10 centímetros, ele vai dar certo a altura do fole com o zíper, tá vendo aqui, ó? Ele dá a mesma altura. Se você fizer ao contrário, ele vai passar esse 1 centímetro. E também esse 1 centímetro vai faltar depois na circunferência total da peça, tá bom? Então, cuidado ali. Então, na posição aqui, na parte de 10, na lateral menor, que a gente vai colocar direito com direito. Olha lá, ó. Direito com direito. E vamos fazer uma costurinha aqui. Ajeita bem, ó, pra ela ficar bem encaixadinho, como se fosse que a continuação do fole, porque na verdade é. Faz uma costura aqui de um pé de máquina. Olha lá, direito com direito. Já vou tirar esse excesso aqui, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem a montagem. E com o forro agora, vocês vêm fazendo a mesma coisa aqui, ó, direito com direito. Também lembrando de ter esse cuidado no forro, de colocar ele na parte menor, de 10 centímetros aqui. Ele também vai dar bem certinho, olha lá. Vai perceber isso. E agora a gente faz a costura fixando aqui, fazendo como se fosse aquele sanduíche, olha lá. Direito com direito também, no caso, se a tua estampa tiver frente e trás aí. Olha lá. A gente vai fazer agora puxando tudo pra lá. Da mesma forma que a gente faz quando coloca zíper, né? E já vamos rebater aqui pra fixar tudo no lugar, pra já ficar certinho aqui. Esse lado do encaixe do fole já está pronto. Ó, tranquilo, né? Ó, bateu certinho a altura, tá indo tudo bem. Agora, como que a gente vai fazer o fechamento do outro lado? Nessa posição mesmo, assim, com o direito pra cima, dessa parte aqui, ó. Só que agora você não pega, não costura ainda o forro. Deixa o forro solto. Você vai pegar essa lateral oposta do que tá fixo e vai costurar direito com direito aqui do outro lado, ó. Tudo na mesma direção, né? Só vem, puxa, encontra e vai fazer a costurinha aqui, conectando todo mundo aqui. Aqui você já pode fazer, ó, costurando junto o forro do fole mais longo. Encontra todo mundo aqui juntinho. Puxar aqui o forro. E faz aqui uma costurinha.
Já vamos cortar todo mundo aqui o excesso. Pouquinha coisa. Já vamos ajeitar aqui pra dar um acabamento melhor. Então, certo, ó, ficou dessa forma que a parte externa tá fixa. Qual que é o cuidado que você tem que ter agora? Na hora de colocar o forro. Porque não dá pra você colocar o forro direto aqui, senão ele não vai fazer o acabamento, ó. Aqui ele tem o acabamento que a gente fez lá, né, ó. Colocou direito com direito, tá. Aqui, se você costurar direto, não vai dar. A gente também vai ter que colocar direito com direito. Vamos dizer, eu vou fazer um risquinho aqui até pra ficar melhor pra vocês. Vamos dizer que aqui é o meu direito do meu forro, né? Lembra quando eu coloquei lá? Primeira parte eu coloquei, ó, direito com direito. Agora, eu também tenho que colocar direito do meu forro com direito da minha peça. Então, vamos ter que fazer uma jogada aqui, ó. Vai ter que ser assim, ó. Vou colocar nessa posição para vocês visualizarem o raciocínio comigo. Tudo montadinho aqui. Você tem que colocar o direito do fole, da emenda do fole, com o direito do teu forro, certo? Então, vamos passar aqui por cima, ó. O que a gente faz, ó? A gente fixa aqui, fica mais fácil, eu faço dessa forma, gente. Fixo aqui com um alfinetinho, ó. Certo? E também jogo imagino que não tenha isso aqui ainda, ó. Só que a gente tem que ir ajeitando, né? Como ele existe de verdade, pra dar aqui o espaço pra costura. Mas dá, gente, não é tão apertado quanto parece. Ó. Fixa aqui. Com o alfinete vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Olha lá. E a costura final vai ser encontrando aqui, embaixo. Imagine que essa parte que não tá colocada, você vai fazer direito com direito. Olha lá. Certo? Deu pra entender, gente? Imagine que esse aqui não tem ainda esse fole maior. Então, vamos costurar. A coisa repete com calma ali no vídeo. Essa montagem que você vai ver que é bem simples, na verdade. Só tem que fazer sentido pra você, né? Coloca todo mundo ali certinho. Com os alfinetes dando esse suporte, não tem perigo do tecido ficar fora. E aqui o final ele tem que acabar também certinho, ó. E aqui veio. Ó, ficou direito com direito. Só desvirar agora, ó. Olha lá, vamos desvirar. Ele vai ficar na posição certinha. Olha lá. Lembra que eu fiz o risco no tecido? Se aqui fosse o direito, ó, o direito estaria pra fora corretamente. Depois eu apago isso aqui com ferro. Tá bom, ó? E agora a gente faz aquele mesmo arremate aqui, o mesmo pesponto nessa parte, pra eles ficarem, ó, a peça fica toda igualzinha. Bem fácil, tá, gente? No primeiro momento parece que é confuso, mas não é. Repete ali no vídeo, olha bem com calma que você vai ver que é bem tranquilo, não tem erro. Mas por isso que eu falei, ó, ficou finalizado aqui a união do folha. Já consegue ver aqui. Ficou o direito do forro pra fora, o direito pra fora aqui do externo também. E por isso que é importante já ter colocado os cursores. Porque senão, se você vai ter que colocar o cursor, você vai ter que desmanchar toda essa montagem aqui da parte de ligação do fole, tá bom? Agora, vamos para a montagem final. Já marca aqui o meio. Antes também é importante, facilita, vamos fazer aqui essa costura unindo todo o forro aqui, ó. Fazer uma costurinha de segurança, unindo o forro, mas já vou daí também marcar o meio aqui, tanto em cima quanto embaixo. Marca o meio com um pique aqui, estica bem certinho, marca o meio aqui no zíper, assim como embaixo também. Marca o meio aqui, o meio aqui. Depois eu faço o oposto também, marco as laterais, facilita. Vou adiantar aqui para acelerar um pouquinho para vocês. Ah, gente, aqui, ó, deu uma diferencinha, ó, do zíper. É até assim, ó, que se você for perceber o que causou.
Aqui, esse zíper, ele ficou a costura mais distante. Aqui, ó, o zíper ficou com a costura bem próxima. Tá vendo essa diferença aqui, ó? Olha ali, ó. Essa diferença na colocação do zíper deu a diferença aqui. Não tem problema. É só a gente vir e ajeitar aqui por cima, ó. Tentando igualar ali, ó. Ele não vai chegar a dar diferença na hora da montagem. Então, detalhes que, ó, se você não fizer o zíper exatamente igual, ele dá uma diferença no fechamento, porque a metragem, ela é exata. Você vai ver que no fechamento não fica nada perceptível. Se fosse algo que ficasse perceptível, a gente desmontava. Costurei todo mundo aqui, tudo fixo. E vou fazer a marcação dos meios. Marcado os meios, gente, agora vamos para a montagem da tampa e do fundo. Olha lá. Importante observar agora as tampas, o meio, né, o miolo e o fundo. Importante observar, só um pouquinho que eu preciso de um golinho d'água, peraí. Observar que se aqui, ó, a parte de cima do zíper é a tampa. Então, é a hora também de você fazer aquela colocação, olhando se ficou correto o lado, ó, né? E colocar a tampa certinha na posição. Vamos marcar também os meios e as laterais aqui da tampa e do fundo, ó. Mesma coisa. Marco o meio nos dois lados, na frente do fundo e o meio das laterais. Pra facilitar esse momento da montagem. Ó, marquei aqui o meio e agora o meio aqui nas laterais. Eu faço isso no fundo e na tampa também, tá bom? Um piquezinho pequeno, tá, gente? Se preferir marcar com caneta ali, com giz, também fica à vontade. Mas nesse momento eu prefiro o piquezinho mesmo, mas ó, coisa pequenininha, pra não estragar a montagem depois. Vou juntar aqui, essa é a tampa, olha lá, certo? Vou juntar o meio de tudo, porém, a gente precisa pensar que tem que ser do avesso, tá? Porque o viés, o acabamento vai ser aqui por dentro, então a gente vai ter que fazer isso no avesso, ó. Eu faço a primeira assim, ó, pra não me confundir. Então, eu já fixo aqui, ó, essa primeira parte, olha lá. Ela tem que ser assim, porque depois, ó, de costurado e tudo finalizado, a hora que virar, ó, o acabamento aqui vai estar certinho, tá bom? Então, eu já coloco ele na posição assim. Agora, eu viro pra ir terminando de montar. Porque daí não tem mais como ela ficar errada, ó, ela já tá no ponto fixo ali, pra eu não me confundir. Então, lá já tá fixo, agora vamos fixar esse outro lado aqui, que vai ser a frente. Olha lá. Nesse momento é importante que ele fique alinhado também. Vou tirar um pouco do ângulo aí de vocês para facilitar para mim aqui a minha visão. Olha lá. E vamos fazer a mesma coisa na lateral aqui. Junta aqui as laterais, fixa bem certinho. Agora que faz toda a diferença pro acabamento, tá? Pra montagem, pra não ter problema, tá? E a outra lateral, a mesma coisa, ó. Junta a lateral, alinha certinho. E coloca o alfinete ali pra gente ver se tá dando tudo certo. Se você preferir, você pode vir colocando alfinete ou aqueles pregadorzinhos, né? Em toda a volta aqui
pra encaixar, fazendo até a curva. Não adianta, eu não gosto, porque depois eu desfaço tudo, é um serviço perdido pra mim. Então, eu só fixo aqui os pontos cardeais, as laterais e em cima, ó. E daí eu já começo a fixação. Eu vou começar a fixação do meio da parte da frente, trazendo pro fundo. Por quê? Gente, se por acaso ficar uma minúscula de uma ruguinha, uma diferencinha pouca, vai ficar aqui no fundo. E daí eu vou avaliar se é o suficiente para interferir no resultado estético e ter que desmanchar e refazer alguma adequação de medida. Ou se não, se é imperceptível ali e é possível de fazer dessa forma. Então, eu começo do meio aqui, que é a parte da frente para trás do fólico. Nos dois lados eu faço dessa forma. Porque, gente, a gente que tá montando, às vezes a gente nota uma pequena ruga, uma pequena desnível da costura, mas depois no acabamento, na montagem final, e com os detalhes, o viés, tudo, muitas vezes não fica nem perceptível nem pra gente mais. Então, a gente precisa pensar até onde vale a gente desmanchar todo o trabalho por, às vezes, 1 milímetro. Não é que a gente vai entregar um trabalho mal feito. A gente precisa avaliar, porque o trabalho manual, o custo dele também está muito diretamente relacionado ao tempo de produção, tá bom? E desmanchar uma peça, vamos dizer que, né, gente, é um tempo muito maior do que fazer uma peça. Então, avalie com cuidado. Vamos ajeitando aqui, vamos fazer uma costura. Essa primeira costura agora, gente, é uma costura de segurança, é mais na beirada, tá bom? Não é uma costura ali de pé de máquina, não. Pé de máquina ali, uma costura maior, vai vir depois no acabamento com o viés. Essa é uma costurinha de segurança, vamos fazer mais na pontinha. Ó, a parte da frente deu bem certinho com o zíper. Não fez nenhuma ruga até chegar à próxima marcação, que é a marcação da lateral. Então, isso é sinal que tá encaixando bem certinho. Tá? Vamos seguindo aqui. Sei que a posição, talvez para vocês, não tá dando pra ver bem a costura, mas eu não consigo fazer um ângulo diferente da câmera sozinha aqui. Eu precisaria daí de como é que é? Um cinegrafista? Mas eu não tenho, gente. Então, vamos seguir. Espero que vocês consigam visualizando, ó. Eu vou ajeitando com, aqui no caso, eu uso a tesoura, às vezes um palito, aquele desmanchador de casinha, né? Ó, pra ele fazer bem a voltinha ali e dar bem o contorno certinho. Aí, ó, fechou perfeitamente aqui, ó, sem nenhuma ruga. Eu nem vou começar do lado de lá, ao contrário, eu vou seguir daqui direto mesmo, porque se tivesse dado alguma situação, já ia aparecer aqui, digamos, 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, que às vezes a gente precise distribuir para não fazer dobra. Mas aqui já deu sinal que as curvaturas tudo fecharam como tem que ser mesmo. Ah, mas você tem dúvida como? Você já não fez? Já fiz, gente, mas igual eu mostrei ali. Às vezes uma costura um pouquinho pra dentro. Opa, aí, ó, coisa boa, acabou a linha da bobina. Uma costura um pouquinho pra dentro, um pouquinho pra baixo, igual foi ali a colocação do zíper, por exemplo, já vai dar diferença, né? É um detalhezinho bem importante. Eu vou trocar aqui a linha da bobina e já continuo pra você. Olha lá, ó, a parte da tampa encaixou certinho. Agora a gente vem e vamos fazer o mesmo processo do fundo, na parte do fundo. Aqui ele já tá no avesso, né?
Então, a gente vem aqui com o fundo e faz a mesma situação. Vamos marcar aqui os meios. Ali no fole já tá marcado, né? A gente marca aqui os meios. Com o piquezinho ou com a caneta, com o giz, como você preferir. Vamos fazer aquela colocação ali com os alfinetes dos 4 pontos, ou já pode fixar todo o contorno, como você achar, né? Se ficar mais seguro de fixar todo o contorno também, tranquilo, né? Deixa eu ver se tá bem focado aqui a câmera. Vou colocar um pouquinho mais pra cá, pra ficar melhor pra vocês visualizarem, né? Então, a gente tá fazendo no avesso, certo? Então, a gente vai colocar o lado externo lá pro direito. Com o direito lá, a gente vai fazer a costura pelo lado do avesso. Depois, a gente vai fazer o acabamento com o viés. Então, fixa os 4 pontos. É um pouco diferente aqui o fundo, porque a gente vai fazer tecido, né, estruturado com tecido estruturado. Não tem aquela mesma elasticidade, porque querendo ou não, o zíper, ele tem um pouco de elasticidade, ele não é tão rígido quanto com a manta ou com o TNT. Então, ele às vezes dá um pouquinho de diferença. Algumas pessoas dizem que não percebem, não sentem, assim, né? Eu sinto uma diferença. Às vezes o topo lá deu de uma forma, sobrou, faltou, deu exato, e embaixo, por ter uma resistência diferente, dependendo do quanto ali você às vezes dá uma esticadinha, puxa um pouco a mais, um pouco a menos o tecido, ele dá um pouquinho de diferença. Por isso que a gente tem que vir testando aqui também. Mas é pouca coisa, igual eu falei, normalmente uma diferencinha ou outra a gente consegue distribuir e não chega a fazer dobra. Ó, a gente percebe aqui, ó, de olho assim, mesmo sem a costura, que é pra tá fixando, ó, tudo dentro de uma proporcionalidade. Mesmo sem eu colocar o alfinete em tudo, ó, a gente já vê que não sobra e não falta nada, assim, de uma maneira muito gritante, tá bom? Mas de qualquer forma eu vou começar fazendo também na frente e levando a costura pra trás. Se ficar às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos pra distribuir, distribuo aqui atrás de uma forma que fique mais discretinho. Então, vamos lá. Aqui é o fundo, vou começar pela frente, levando pro fundo. Vamos ver lá se vai chegar tudo certinho. Aqui, igual eu falei, o zíper, ele é mais flexível nesse sentido. Então, aqui a gente tem que distribuir bem essa curvinha aqui, pra não fazer uma marca, uma prega, né? Aí, eu abro a tampa pra ficar mais fácil de ir ajeitando aqui. Mas é bem tranquilo, tá, gente? Então, você vem, faz bem certinho a curva aqui, distribui, né, de uma maneira que não faça uma prega. Olha lá, igual a gente faz a colocação do viés, sabe? Ó, meio bem tranquilinho. Ó, vai encaixar bem certinho. Chegou aqui no final, ó, sem sobra. Então, eu já vou levar, eu falei, né? Eu vou levar ele assim, dando o contorno. Às vezes, quando dá uma diferença, eu volto e começo da frente pra trás de novo. E daí, aqui na parte de trás, eu vou tentando distribuir, ver se não chega a ficar nada assim que prejudique a estética da peça. Às vezes é 1 milímetro, 2 milímetros, né? A gente consegue distribuir ali atrás de uma maneira mais discreta. Mas não foi o caso aqui, não precisou. Então, tudo indica que o lado de cá também vai assentar tão perfeito quanto, porque se eu marquei todos os meios, né? A tendência é que também o lado de cá vai dar bem certinho. Eu falo, essas medidas, elas são para darem exato. Mas, às vezes, uma costura um pouquinho a mais, uma costura um pouquinho a menos de um lado ou de outro, uma costura um pouco menor, um pouco maior, já é o suficiente para dar uma diferença considerável, assim, na hora de você fechar o acabamento. Não sendo lá muita coisa, a gente consegue remediar. Mas se for muita coisa, às vezes a gente tem que desfazer e acertar o tamanho.
Ó, aqui, ó, ele tá dando uma pequena onda, tá vendo, ó? Tinha acabado de falar, parece que não, mas olha aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai ter que dar uma distribuída aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, deixa eu virar pra cá, ó. Já dá pra notar que vindo, a hora que chegar aqui, ó, ele tá fazendo uma ondinha. Não é coisa de 1 milímetro, mas ele pode fazer uma prega. Então, a gente tem que distribuir aqui de forma que não faça essa prega. E ainda mais porque, bem só, viu? É a parte da frente. Então, vamos ver o que a gente consegue ajeitar aqui. Dividindo um pouquinho. Não sei se não vai ficar uma prega muito marcada aqui na frente, vamos ver. Ó, aqui pelo tecido do forro, parece que ficou uma prega meio marcadinha, ó. Vamos ver por fora o quanto isso vai influenciar esteticamente. Você viu? Ele é coisa de 1 milímetro. Foi uma costura a maior ou a menor. Olha aqui, ó, por fora, se a gente passar aqui, ó, bem certinho na divisa, ó, pelo ó, forro, tudo, ó, não vai aparecer. Tá vendo, ó? Não chega a ser nada perceptível que compense a gente desmanchar tudo pra acertar. Porque a gente, ó, vem, ainda vai ter a costura do viés, que vem ainda um pouquinho mais pra cima, lá por dentro, ó. Então, não chega a ser uma prega que fique ali, ó, uma lombada, assim, que faça aquela dobra, assim, né? Na montagem, assim, olhando, não é perceptível, certo? Então, são essas coisinhas, às vezes, assim, que a gente precisa avaliar, ó. Então, deveria ter feito realmente igual, como eu falei, puxado da frente pra trás, né? Que esse lado também, ó, porque aqui por dentro ficou uma lombadinha ali, aqui, ó. Tá vendo que não chega a caber nenhuma unha, olha ali, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Opa, aqui, ó. Olha ali, ó. É menos de 1 milímetro, eu acho, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Mas são esses detalhezinhos. Agora, antes da gente começar a fazer a colocação de acabamento do viés, não podemos esquecer de colocar a nossa aba aqui do miolo, tá? Então, como que vai ser? Nessa posição mesmo aqui que a gente tá com ele virado, né, todo no avesso, na parte aqui da tampa, ó. Na parte da tampa, a gente vai fazer a colocação também do miolo, tá bom? A gente já tem a marcação aqui do meio, com essa marcação aqui do meio, a gente já coloca tudo junto. Deixa eu já aproveitar e cortar essa linha mais longa aqui. A gente coloca aqui tudo junto, ó, e faz uma costurinha unindo aqui. Faz essa costura aqui, faz uma costurinha com reforço, tá? Depois vai ficar toda essa união aqui, esse acabamento coberto com o viés. O viés de acabamento ali já vai cobrir essa união também. Vou fazer uma costurinha de reforço nessa aba, porque é uma parte que vai ficar móvel, então vai estar sempre mexe pra cá, mexe pra lá, né? Então tem que estar bem fortinho, ó. Vou desvirar só pra você ter uma ideia de como que tá a montagem. Ó, desvira todo mundo. Só falta agora mesmo o acabamento de viés, que vou fazer todo o viés aqui por dentro e todo o viés aqui na tampa de fora também. Olha lá como encaixou todo mundo juntinho. Vamos virar aqui o zíper, depois a gente pode passar. Cuidado para não passar com ferro muito quente, porque zíper e viés são mais sensíveis ao ferro, né, ao calor, do que o tricoline. Então, a gente tem que ir com cuidado. Ai, esse zíper tá com uma graça, essa cor, gente, amei. Tá? Depois a gente passa tudo pra ajeitar bem esse fundo, ó. Mas, olha, ficou bem tranquilo. Fechou certinho, aquela preguinha, ó, não chega a ser nada que atrapalhe o resultado final. Olha lá. A gente passa pra sentar tudo, mas ainda tem o viés que vai dar mais sustentação aqui, ele fica melhor ainda. Tem pessoas, né, que vocês vão ver aí na internet, alguns vídeos, onde vai colocar o chamado vivo, né? Eu nunca trabalhei com vivo, gente, pra falar bem a verdade. Não tenho nem ideia do valor, de custo,
né? Então, assim, não é um material que eu tenho acesso fácil aqui na minha região. Então, assim, não é nem por achar melhor ou pior, tá? É um material que eu não tenho acesso fácil. E de qualquer forma, por mais que não seja algo tão caro, com certeza vai agregar valor. Então, assim, eu acabo indo também pelo que eu tenho acesso e por aquilo que também gera um menor custo. Agora eu vou só fazer esse acabamentinho aqui, tirar esses excessos de linha, dos desfiadinhos, acertar tudo pra vir colocando o viés. Aqui é o viés que vai ser pra gente fazer o acabamento da peça. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali no miolo, vou fixar de um lado, rebater pro outro. Isso também vai fazer o acabamento ali de alguma dobrinha, outra que possa ter ficado. Nessa costura do viés, a gente consegue também tá fazendo todo um assentado dessa costura, né? Fica ainda mais perfeito. E deixa essa parte toda bem mais firminha, né? Esse contorno aqui. No caso, que é a função do vivo, né? Que algumas costureiras, algumas artesãs têm acesso e têm preferência, né? De usar. Só que daí ele faz essa firmeza externa já também como o vivo, né? O vivo faz essa função de dar uma firmeza e também tem a parte ali de estética, né? Que ele compõe na peça e tudo mais. Mas o viés aqui por dentro, ele faz o acabamento interno e ele ajuda mais um pouquinho também nessa estrutura, né? Não tanto quanto eu acredito que o vivo, né? Que o vivo ele é um material bem grossinho, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer a colocação do viés e eu vou, depois, no final dessa peça terminada, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz de diferente nessa peça em relação às outras. Essa aqui é uma encomenda, então houve um pedido extra da cliente e eu resolvi mostrar pra vocês como também uma opção pra vocês aí, tanto fazerem ou também oferecerem para as encomendas, enfim, terem conhecimento dessa opção. Vou fazer o viés e a gente já volta mostrar, eu já mostro aqui pra vocês essa peça finalizada com aquele plus, né, que eu comentei com vocês no início do nosso vídeo. Olha lá, todo o acabamento aqui no viés. E agora sim, vamos virar tudo pra dentro. Agora é a hora de ajeitar bem essa costura, usando mesmo aqui o viés como sustentação pra fazer o contorno bem certinho do fundo, né, e do contorno mesmo. Ó, depois você pode vir no ferro
né? E passar assim, com cuidado, pra não derreter o viés. Mas vir, ó, empurrar bem ele pra fora ali, passar bem aqui embaixo, que ele vai dar aquela sustentação, ó, do contorno aqui embaixo. Olha lá, tá vendo? Como ele não tem o vivo, né, pra acabamento, esse contorno, assim, ó, você pode fazer dessa forma, vai dobrando assim e vai passando aqui com o ferro de levinho, pra ele marcando bem essa voltinha, olha. Depois eu vou passar, vou tirar umas fotos pra colocar no final dele passadinho dessa forma. Mas ó como já dá a diferença, ele já fica mais firminho, ó, já não dobra por causa do viés ali. Já não fica todo molengo, ó, ele tem uma estrutura do fundo, ó, ele dá uma limitação. E a mesma coisa a parte aqui de cima, a gente vai ter que desvirar aqui com o maior cuidado, por conta, mesmo na hora de passar o ferro, porque a gente tem o zíper, e o zíper, ele é mais, né, sintético, plástico, então ele derrete mais facilmente. Você vem aqui, dobra bem isso aqui pra dentro, vem assentando com o ferro, dá um resultado muito legal, melhora bastante, assim. Não que já não esteja bom dessa forma, eu já amo. Uso tranquilamente, ó, porque ele já faz, ó, o zíper fica pra baixo. Mas pra dar um resultado ainda melhor, né, não usar o vivo não é um problema. Olha aqui, ó, como ele faz o contorno por conta do acento que vai dando aqui o viés, ó. Você vai ajeitando ele aqui por dentro, ele dá essa estrutura interna pra peça também. Olha que legal. O bolso, a aba e o fundo dele. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de diferente. Essa peça, por ser uma encomenda, a cliente quer mais espaço para colocar aqui canetas no elástico. Então, eu teria duas opções, fazer uma aba a mais dessa aqui, dessa mesma forma, e fixar aqui, por exemplo, né? E as duas ficarem assim, levanta duas abas, e daí a parte de baixo ficaria mais um estojo mais livro, né? Porque daí teria essa e mais essa. Mas daí eu fiquei pensando numa outra hipótese também, e vou fazer uma aba que não vai ser fixa, que pode ser deixada solta aqui. Eu vou usar a mesma medida daquela aba ali, dessa aqui. Não tô achando meu molde aqui, mas já mostro, deixa eu ver. Aqui, ó. Só que não vou usar a parte da fixação, vai ser só realmente a medida aqui, essa medida aqui, e o viés vai fazer toda a volta. Então, ele vai ficar uma plataforma aqui, uma base solta. Então, a pessoa, por exemplo, eu quero escrever aqui trocando as canetas, igual eu sou canhota, né? Então, se eu quero tirar pra vir colocando pra cá, e escrevendo e recolocando, então vai ser uma opção a mais. Eu achei que ficou assim, ficaria mais versátil, né? Então, dá pra colocar aqui mais opções da folha, digamos, né? Fazer um livro folha, mas eu optei por fazer essa plataforma solta, né? É uma opção também para você fazer, de repente, nesse modelo aqui, sem fixar nenhuma e colocar, de repente, uma, duas ou três dessas aqui soltas aqui dentro, né? E você pode agregar valor ou dar uma como brinde, né? Isso também é uma opção, isso que eu gostaria de sugerir para vocês. Então, eu vou também fazer um chaveiro para compor. Essa peça não vai ser bordada aqui, poderia ser, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, você fazer uma personalização, pet appliqué também, né? Mas eu vou fazer vai ser o diferencial, essa aba a mais, e vou colocar também os detalhes no zíper, que é o chaveiro que eu fiz, e também aqui a etiqueta, né, de cursor. Tô meio gaguejando hoje, né, gente? Normal, mas tudo bem. Vou colocar também e mostrar pra vocês ela finalizada. 2 minutinhos, quer dizer, 2 segundinhos. E já mostro pra vocês. Dei um pouco o ângulo da câmera aqui pra vocês poderem ver mais de pertinho como que ela ficou terminada. Ó, os detalhezinhos que eu coloquei aqui no zíper. Coloquei as iniciais, fiz um chaveirinho com as iniciais da cliente. Tá? Coloquei também o meu cursor de zíper com a minha etiqueta da MG Personalizados.
Fui ao ferro também, passei, finquei melhor assim as dobrinhas pra ficar mais firminho, mais quadradinho, todas as voltinhas aqui, né? E por dentro aquele up, aquela parte especial, né? Que vocês ficarem até o final do vídeo acompanhando comigo vão ver agora, né? Então aqui, ó, ficou a tampa, ó que bonitinho. Aqui também, né? Essa parte que a gente já fez juntas. E essa parte extra aqui, eu fiz com a estampa externa, os dois lados, ó, com elástico. Esse lado aqui eu fiz a cada 2 centímetros, tá? Esse lado fiz igual de cima, que é a cada 1 centímetro, né? E o lado de cá eu fiz a cada 2 centímetros, pensando em canetas maiores, marcador de texto, alguma coisa assim. Então, essa aqui fica solta, né? A cliente pode estar usando no fundo e colocando os outros por cima, ou ao contrário, né? Coloca todas as coisas soltas, cola, tesoura, corretivo, outras coisas que precise colocar. Coloca esse aqui por cima e daí fecha, né, a aba. E então, fecha também o bolso, que também já cabe bastante coisa nesse bolso. O bolso ficou uma gracinha, né? Com esse alinhamento ali dos girassóis, deu um charme. Então, é isso, gente. São opções, né, que a gente pode estar incrementando nessa peça. Também há a possibilidade de colocar alça. Quero fazer uma opção também com alça, tanto aqui em cima, como a alça aqui também, nessa parte de baixo aqui da lateral, né? Então, é possível fazer ela de carregar. Deixa eu levantar aqui um pouquinho pra vocês verem. De repente, carregar ela assim, ou carregar ela assim como frasqueira, tá bom? Então, são alguns detalhes a mais que você pode fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu amei, principalmente essa composição aqui, de verdade. Achei que ficou, assim, coisa mais fofa mesmo. Espero que a cliente fique satisfeita com a escolha dela e com o meu trabalho, né? Já quero agradecer a todos que acompanharam até o final. Se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Aquele beijo e tchau!